Muito obrigado, pastor, igreja, irmãos, amigos. Agora, já antes de chegar aqui, nós percebemos que seria uma igreja irmã da nossa, e tantos fatores, tantas coisas que nos fizeram sentir muito em casa aqui. A primeira igreja batista de Atibaia, São Paulo, uma igreja de 1.300 membros, mas diferente do costume de muitas igrejas, todos os cultos é exposição bíblica. E o que eu percebi nos irmãos é um amor pela palavra. A minha esposa comentou sobre a qualidade da música, da letra da música, a seriedade de cantar a verdade para Deus. O ministério com casais, que promoveu com mais de 100 casais aqui desde sexta-feira, bem parecido com o ministério Capiba, que é casais da primeira igreja batista de Atibaia, que nós criamos em 1994. E crianças, muitas crianças, mas também a nossa igreja. Eu comentei para o pastor, como bem sabe, uma floresta precisa de novas árvores para sobreviver, porque se são só árvores antigas, a floresta, o bosque, logo morre. Então foram alguns pontos de comparação, sem falar do carinho dos irmãos, da receptividade, daqueles que nos transportaram até restaurantes, até o hotel, ida e volta, nossos anfitriões. A palavra que eu resumo, que tem muito a ver com a mensagem desta noite e do tema de viver o Evangelho, é que essa igreja é uma família. A essência da igreja é família. Então, essa analogia que nós encontramos dentro da nossa conferência de viver o Evangelho em família, não somente se aplica ao casal, à criação dos seus filhos, mas à própria natureza do que é igreja. E os irmãos emanam isso. Agora o desafio, enquanto crescem, é manter esse espírito familiar, não industrial, não de empresa, não de clube, não de ONG, que tem a ver com o que nós vamos falar nesta noite. Pastor Hugo, esposa, muito obrigado por tudo, especialmente o Cláudio, Diane também, que desde o início, agora eu vou poder limpar todos aqueles WhatsApp, eu vou ganhar muito espaço no meu iPhone agora, de tanta comunicação entre nós já ao longo de um ano, e tantos outros aqui que nos receberam em casa. Acho que vai ter excesso de peso no avião amanhã, mas peso é nosso, de tão bem que nós comemos. Muito, muito obrigado. Nós vamos terminar o que começamos na sexta-feira, e hoje de manhã um tema específico dentro do tema maior de famílias, casais, vivendo o verdadeiro Evangelho. O chamado para viver esse Evangelho diante da guerra espiritual que nos cerca. Tratamos hoje de manhã da importância que a família tem desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22. Sabemos que no início era paraíso, Deus criou tudo e disse que era muito bom, mas o pecado estragou tudo. 2 anos atrás, eu e a minha esposa tivemos a oportunidade de viajar, celebrar 40 anos de casados. Eu levei a minha esposa, que é muito friorenta, se você olhar para ela, até agora, agasalhada e tudo. Eu levei a minha esposa, não sei o que deu em mim, para um lugar que eu tinha visitado com 11 anos de idade com meus tios. Era Islândia. Mas eu levei no verão. Islândia, no verão, tem um calor de 12 graus. O máximo que nós vimos naqueles dias. Mas ela, que é muito paciente, topou ir comigo. E descobrimos novamente a beleza
Islândia é conhecido como a terra de fogo, porque é geotérmica a ilha, vulcânica, e as casas ainda são aquecidas pelo calor vulcânico subterrâneo. Mas Islândia também é conhecido como a terra do gelo. Icebergs descem das montanhas, são nascidos para o mar e entram no Atlântico. Calor, frio. Mas também Islândia talvez seja o lugar mais bonito que eu já vi na face da terra. A cada 5 minutos de carro, enquanto você dá a volta, mais ou menos 1.200 quilômetros da ilha, a cada 5 minutos, por causa do gelo derretendo do centro, você tem uma nova catarata, cachoeiras das mais variadas, paisagens que mudam do verdejante com ovelhas, muito ovelhas pastando, para campos de pedra, de lava. É terra de beleza. Mas cuidado na Islândia, porque também é uma terra de dureza, de perigos. Tem dois principais, são tempestades nevascas, que às vezes invadem e turista despreparado pode se perder no meio da tempestade. Tem outro fenômeno, mais no verão, que nós soubemos, é que não se vira as costas ao mar que cerca Islândia, por causa de mini tsunamis. Em inglês eles chamam de sneaker waves. Sneaker significa de súbito, que levanta do mar e, se você não está atento, pode te arrastar para águas de 3, 4 graus, em questão de minutos você já era. Agora estraguei, ninguém mais vai para a Islândia. Terra de calor, terra de gelo, beleza e dureza. Mas quando eu penso em Islândia, eu penso na família. Vida familiar é assim também. É uma terra de fogo, de paixão, de ânimo, de alegria, mas também de momentos de frieza, isolamento, tristeza e luto. É uma terra de beleza, mas também de dureza. Essa realidade, como nós já vimos hoje de manhã, começou em Gênesis capítulo 3. Eu confesso, nas nossas viagens, encontros, conferências, ao longo do ano todo, eu procuro, aquele casal que exemplifica o que nós ensinamos à luz das Escrituras. Eu quero dizer para vocês que aqui nós encontramos o casal que tanto desejávamos. Hoje de manhã, sem ninguém perceber, eu tirei uma foto do casal perfeito, da família perfeita. Está aqui. Ainda não achei. Porque não existe. Interessante que Deus é muito realista em sua palavra, porque nós não somos os heróis. Nós não encontramos sequer uma família que eu diria, esse é o modelo, eu quero isso. É longa história, alguns de vocês já leram em um dos nossos livros de namoro e noivado. Eu vim até o Brasil em 1980, pela primeira vez, à procura de uma família modelo. Eu tinha ouvido falar dessa família Cox, lá em Atibaia, São Paulo. Eu jogava futebol na faculdade com o filho do casal. Quanto mais ele falava da família dele, eu falei, eu preciso ver isso, porque a minha família não foi assim. Havia muita tristeza, dificuldade. Meus pais se transformaram em alcoólatras durante muitos anos. Graças a Deus,
mais tarde na vida, Ele nos libertou de tudo isso, mas eu e as minhas 3 irmãs sofremos muito. O que eu mais queria no meu coração jovem era fazer um lar verdadeiramente cristão. Eu vim até aqui por causa disso, atrás disso. Bom, para falar bem a verdade, atrás dela também, porque eu acabei vendo uma foto da irmãzinha dele e me encantou. Então, eu fiz um estágio de família. Mas a família que eu encontrei não era perfeita. A sua também não é. Não existe nenhuma família perfeita. Agora, alguns podem se desiludir com essa verdade, e o que muitos, alguns jovens talvez, esperando um mar de rosas, tudo maravilhoso, mas quando descobrem que há lutas, há dureza, há gelo, há icebergs que podem naufragar o navio conjugal, pulam fora. Nós temos que ser realistas e nós precisamos da graça de Deus. Algumas vezes, se eu não me engano, o pastor já citou esse texto, como eu muitas vezes faço. No meio do livro de Lamentações, um livro de tristeza, porque as famílias de Israel foram deportadas, dilaceradas, jovens como Daniel, com 17 anos de idade, nunca mais voltará à terra prometida, nunca mais verá a cidade santa, não mais verá mamãe, papai, vovô, vovó, 80 anos ele ficará na Babilônia. Jeremias, o profeta chorão, em meio a tudo isso, mesmo assim, diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa é a sua oração. Em dias em que os fundamentos da família, da sociedade, até da igreja estão sendo atacados, o que pode nos dar esperança? O texto responde. Diz logo em seguida, as misericórdias do Senhor. O hesed de Deus, aquele amor leal que nos persegue, no livro de Oséias, não nos deixa em paz. Bondade e misericórdia, Salmo 23, correm atrás de mim. Essa é a razão de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Essa é a única esperança para toda a família. Só por isso que um jovem casal de namorados, noivos, deveria casar, porque nós somos vasos de barro. Graças a Deus, Salmo 103 diz, como o bom pai, Deus se compadece de nós. Ele lembra que nós somos pó, nós que esquecemos. Então nessa conferência, você que pegou todas as mensagens, você só que ouve hoje à noite, não estamos aqui para exaltar a família não é o fim. A família é um instrumento entre muitos, um dos principais, mas que Deus usa para a sua própria glória. Ele usa vasos de barro para que a excelência seja dele. Amém? Essa é a nossa única esperança. Agora, a família importa. Deus fala e não gagueja. Hoje de manhã nós tratamos da primeira razão bíblica, porque eu não estou inventando, tirando coisas da minha cabeça, e nós aprendemos 2 gestos, símbolos, que resumem o grande propósito que Deus tem para a família. Descobrimos em Gênesis capítulos 1 e 2, que a família foi feita para espelhar e espalhar a glória do Deus triuno. Unidade em diversidade, um reflexo da Trindade. Mas Deus queria mais do que um casalzinho no jardinzinho de Éden. Ele manda ser férteis, multiplicar-nos, adoradores, missões e família e missões, no primeiro capítulo da Bíblia. A família importa e muito. Agora nós vamos ver mais 3 razões nesta noite. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, onde nós vamos acampar até o final do nosso tempo.
Efésios capítulo 5 e capítulo 6 constituem, ou como texto só, constitui o maior texto da palavra de Deus que trata de papéis de cada membro da família. Esposas, maridos, filhos, pais. E no contexto do Império Romano, até os chamados escravos que eram domésticos. Não havia escravo trabalhando numa fábrica de produção. Era domiciliar, era de casa. O texto todo resplandece, respira, transpira família. A segunda razão, à luz desse texto, porque a família é importante, não somos familiólatras, mas respeitamos e valorizamos isso, é porque o lar constitui a evidência principal da plenitude do Espírito. Eu não sou de superlativos, a não ser com justificação. Então, eu falo propositalmente que o lar constitui a evidência principal de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Eu quero provar isso para vocês, nesta noite. Não é o louvorzão. Não é batismo no Espírito, como alguns entendem. Não é falar em línguas, não é marcar encontro do Espírito Santo, quinta-feira à noite, reavivamento na igreja Batista Plenitude. O Espírito Santo vai descer e vai encher todos. Não é isso. Biblicamente, o reavivamento acontece no lugar onde nós somos quem realmente somos. Com Deus não se brinca. Chega de show, de manifestações que não tem respaldo dentro de casa. O lar é o lugar onde as máscaras caem. E eu sou quem eu sou. Eu fico envergonhado quando em alguns momentos, alguma conferência, um apresentador, pastor, nos convida, que nunca conviveu conosco, quero te apresentar nesta noite, pastor Davi Merck, um homem de Deus. Irmão, você não me conhece. Agora passa uma semana na minha casa, escondido. Veja as minhas atitudes, veja as minhas palavras, como eu falo com a minha esposa, como trato o meu cachorro. Veja como eu lido com minha filha adolescente que não sai do banheiro. Agora você sabe se alguém é homem ou mulher de Deus. Em casa, aqui é fácil. Podemos fazer o show, impressionar pessoas. Mas quando a máscara dourada cai, meu amigo, você sabe bem, aquela máscara dourada, o ministério nos tenta a fazer o show, e Deus reprime isso. Porque em algum momento, aquela máscara dourada cai, sabe onde? Na sala de estar, na nossa cozinha, no quarto conjugal, no carro, onde eu manifesto quem eu sou. Em Efésios capítulo 5, o texto começa, e nós vamos trabalhar dois textos, são gêmeas, irmãs. Efésios e Colossenses foram escritas pelo apóstolo Paulo de prisão em Roma na mesma época. E o pensamento corre mais ou menos paralelamente, mas um texto às vezes ajuda a entender o outro texto. Vamos ver algo muito interessante. Efésios 5,18 é muito bem conhecido. É o texto bíblico que descreve o que é reavivamento. A plenitude do Espírito. O Espírito de Deus que nos habita, toma conta, nos transforma. É esse texto, Efésios 5,18. Começa assim. E não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução. Paulo começa com o negativo, o que não é, mas faz uma analogia interessante. O velho homem, falando para os Efésios, que já morreu, ele precisava de infusões, de elementos estranhos para sobreviver, passar o dia, tranquilizantes, bebida, cocaína, alguma coisa. E diz, pare de fazer isso, vocês não precisam mais ser controlados. Você sabe muito bem como os vícios dominam, possuem uma pessoa, só consegue pensar nisso, transformam personalidades. Mas, agora ele trabalha a renovação, nós nos despojamos do velho homem, nós nos revestimos do novo homem pela renovação da nossa mente, já falou isso, mas enchei-vos do Espírito. Tem tanta coisa compacta dentro dessa pequena frase. O positivo é permitir não um elemento estranho, um vício, mas uma pessoa tomar conta, entrar em sua vida. O Espírito Santo de Deus que entra na vida do cristão no batismo do Espírito na hora da conversão. Todo verdadeiro cristão em Cristo está dentro do Espírito e o Espírito está nele. Agora a ordem no tempo presente é permitir, na voz passiva, que o Espírito de Deus continuamente nos transforme. Ou seja, quando o Espírito cutuca pela palavra, a minha resposta é, sim Senhor, obedecerei. Quando eu digo não, eu resisto, reclamo, critico, não gosto da mensagem do pastor, no almoço de domingo, nosso prato predileto é pastor assado. Eu não sou cheio do Espírito. O contraste é forte. Mas agora vem uma pergunta. Como saber se eu estou sendo controlado pelo Espírito? Tanto esse texto, como o texto paralelo de Colossenses 3, vai listar para nós alguns testes. Não é uma fábrica de plenitude. Eu não vou seguir passos, agora eu sou cheio do Espírito, eu fiz 1, 2, 3, 4. Não, são mais testes, resultados, sondagens. Vira 2 quarteirões à direita na sua Bíblia agora, para Colossenses capítulo 3. Vamos chegar na família, mas aguarde mais um instante. O texto paralelo, na mesma altura das duas cartas, Colossenses 3,16, não fala nada do Espírito de Deus. Mas fala da palavra de Deus. Através de uma ordem, do tempo presente, que diz, habite. A palavra significa, fique em casa. Na morada, cada closet, armário, quarto da sua vida, habite ricamente, transborda em sua vida, não o Espírito de Cristo, mas a palavra de Cristo. Isso não é estranho, porque nós sabemos que o Espírito de Deus é o autor da palavra de Deus, que ele usa para controlar e transformar o povo de Deus.
O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para refazer famílias à imagem de Deus. O instrumento principal é o best-seller da história do mundo que o Espírito Santo escreveu através de homens inspirados. É infalível, e quando nós permitimos que a palavra habite em nós, por isso a seriedade dessa igreja, em termos do púlpito e da pregação do que Deus falou, não nosso achômetro, porque isso transforma famílias, é questão de vida e morte. Paulo diz antes de morrer, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, em bom tempo, quer seja não, prega a palavra. Essa tarefa da igreja. Mas voltem para Efésios. Davi, tudo isso é bonito, mas o que tem a ver com a família? Ah, obrigado que você perguntou. Olha os resultados de uma vida cheia do Espírito, controlado. Versículo 19, começa uma sequência do que nós chamamos de gerúndios. Não sei se você lembra das suas aulas de gramática portuguesa. Na língua grega são particípios, mas para nós são palavras que terminam ando, endo, indo. Dependem do que é o verbo principal, enchei-vos do Espírito, e agora mostram como saber. Os resultados, o que flui de uma vida cheia da palavra e do Espírito. Versículo 19, ele começa dizendo, literalmente, falando uns aos outros. O sentido horizontal, com salmos, hinos e cânticos espirituais. As nossas Bíblias mudam um pouco a ordem do texto original. A primeira evidência de que você está cheio do Espírito é que quando você abre a boca, sai edificação. Não murmuração, reclamação, nunca está bom o suficiente. O Espírito transforma tudo na sua vida, mulheres, é contentamento, ouviram sobre isso ontem. É satisfação, é gratidão, é pensar tudo na vida, fora eu estar pendurado numa cruz romana, é lucro para mim. Você faz isso com seus irmãos. Número 2, segundo gerúndio, entoando e louvando de coração ao Senhor. Essa dimensão vertical, uma vida cheia do Espírito Santo, emana louvor, adoração. Nós já ouvimos isso do nosso irmão nesta noite. Enquanto você dirige, está cantando. Enquanto você toma banho, você está ouvindo músicas de louvor que tem a palavra de Deus como base. Você é um adorador em espírito e em verdade. O Espírito produz isso em sua vida. Terceiro lugar, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é uma pessoa grata, doce, amigável. Gratidão emana dos poros da sua vida. Edificação mútua, adoração de coração, gratidão. Mas agora chega palavrão. Olha o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão mútua é o sabor do cristianismo. Insubmissão, rebeldia, libertação das autoridades tem o cheiro sulfúrico do inferno. Satanás é o campeão de rebeldia, ele que queria pôr o trono dele acima do trono de Jesus, é ele que queria ser Jesus no universo, é o maior insubmisso, o maior rebelde, e ele semeia isso, ele fez isso em Gênesis 3 com Eva.
sussurrou nos ouvidos dela, subverteu a liderança masculina, a submissão auxiliadora idônea feminina, já começa a atrapalhar tudo, porque ele é o campeão de insubmissão, e Jesus o oposto. Jesus, pelo Espírito dele, põe tudo nos eixos, na família, novamente. O que o pecado estragou, jogou areia na máquina familiar, Jesus acerta. O Espírito Santo faz com que nós sejamos sujeitos em muitos relacionamentos de novo. Não é só as mulheres, como vai ser destacado aqui, de fato é um grupo, mas ele fala para todos nós sermos submissos a Deus. A Bíblia fala para os jovens ser submissos aos presbíteros, os mais velhos. Cidadãos são submissos aos seus governantes. Filhos são submissos aos seus pais. Ovelhas são submissas aos seus guias, pastores e presbíteros. Submissão mútua é o sabor do cristianismo. E quando você cheira rebeldia, desacato à autoridade, você pode ter certeza que o inferno não está muito longe. Quando Paulo trata de submissão, que nada mais é do que um realinhamento das estruturas, assim como o Pai, Filho, Espírito Santo, o modelo é a Trindade. Quando ele toca nesse assunto, ele pega um embalo, uma avalanche de vida no lar. A maior evidência da plenitude do Espírito são relacionamentos realinhados em casa. Por isso, no contexto, versículo 22 começa: as mulheres a seus próprios maridos. Nem verbo tem no texto original, porque é emprestado, ainda é uma continuação do versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres a seus próprios maridos. Mas o homem controlado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, ele se transforma de egoísta, vaidoso, preguiçoso e passivo em aquele que ama sacrificialmente, protege a sua família, sua esposa, pastoreia a sua família, tudo que Adão não fez, ele faz. Capítulo 5, 25 até 33. Capítulo 6, versículo 1, ele fala de filhos realinhados em Cristo, não como Caim, que matou seu próprio irmão. Filhos, obedece a vossos pais no Senhor, isso é justo. Honre a teu pai e tua mãe, isso é sobrenatural. Versículo 4, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Volte ao seu devido lugar, papai, mamãe. Depois ele fala, versículo 5, quanto a vós outros servos, está falando de pessoas ocupando uma posição na família. Ele fala dos mestres também. Irmãos, a maior evidência e a importância da família, à luz das Escrituras, é que o reavivamento verdadeiro começa em casa. A plenitude do Espírito é evidenciada mais no lar do que no púlpito, no louvor, no entregar de folhetos. Essas coisas são ótimas. Agora vai para Colossenses. Mais uma vez. Que coisa. Colossenses 3 tem exatamente a mesma sequência. Só que em vez de acompanhar a plenitude do Espírito, acompanha a habitação da palavra. Isso é fantástico. 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que segue essa habitação da palavra? Ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, edificação mútua de quem está cheio da palavra de Deus.
louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. A adoração de coração, direto para Deus, manifesta a plenitude da palavra. Versículo 16, no final, com gratidão em vossos corações. É a mesma sequência, só que agora acompanha a plenitude da palavra que o Espírito Santo escreveu para eu e você sermos novas criaturas, parecidos com Jesus. O que vem depois disso? Versículo 18. Esposas, realinhem-se. Essa ideia da palavra submissão. Assim como Jesus se submete ao Pai, assim que o Espírito ao Filho e ao Pai, alinhem-se novamente aos próprios maridos, como convém no Senhor. 19, maridos, amai a vossa esposa, e não a tratai com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores. 4:1, senhores, tratai. É igualzinho. Irmãos, eu fico arrepiado com isso. Não é uma coisa mística, esotérica, talvez o Espírito me encha, talvez não, depende dele. Não, é uma ordem, e começa em casa, é a maior evidência de uma vida transformada. Então, por que essas ordens nos textos? Por que a prova? Essas são as áreas de maior luta para nós, como nós homens conversamos ontem, de seguir o padrão de autossacrifício em benefício da sua família, de pastorear a sua família, de ser o protetor e provedor da família. É tudo que Adão não foi. Porque fala para a mulher alinhar-se debaixo da liderança do marido, porque só o Espírito Santo pela palavra consegue fazer isso. Por que falar para filhos obedecerem, honrarem? Porque é evidência de que algo está diferente nessa família. O inimigo odeia isso, deturpa, mas o Evangelho muda tudo. Em Cristo Jesus, o homem pode ser o Adão que Adão deixou de ser. Em Cristo Jesus, a mulher pode ser a Eva que Eva deixou de ser. Essa é a nossa esperança do Evangelho. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para refazer homens e mulheres à imagem de Deus. Homens são líderes, servos, pastores, protetores, que se sacrificam a bem da sua família. Mulheres voltam a ser auxiliadoras, idôneas, complementando seus maridos, encorajando como o maior fã da vida do seu marido. É sobrenatural isso, mas é o que Jesus quer fazer. Segunda razão, porque a família é tão importante. Mas tem mais. Em terceiro lugar, nesse mesmo texto, na mesma sequência, voltem em suas Bíblias para Efésios 5. Agora vamos entrar na discussão do maior texto de toda a Bíblia, que trata dos papéis no lar de esposa, marido, filhos e pais, onde descobrimos um mistério tremendo, fantástico. A terceira razão porque sua família e minha importam é que a família é a principal metáfora bíblica para a igreja, para o corpo de Cristo. Ao longo da Bíblia, do Novo Testamento, nós temos várias metáforas. Num concílio de ordenação de um jovem pastor, podemos fazer essa pergunta quando chega na área de eclesiologia, a doutrina da igreja. Jovem, quais são metáforas na Bíblia que descrevem a natureza da igreja? E um jovem bem preparado, ele vai responder: a igreja é o templo do Senhor. Jesus, a pedra angular, nós as pedras vivas. Construído sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Muito bom, jovem.
Ele pode dizer, mas a igreja é a videira verdadeira. Jesus é a videira, nós os ramos. É um campo, figuras agrícolas, para descrever o crescimento da igreja e a dependência de Cristo. Ele pode retornar, mas a igreja é o corpo de Cristo, é Ele o cabeça. E nós temos dons diferentes para suprir as necessidades. Muito bem, jovem. A igreja militante é um exército e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bom. E? Por ser tão batido, tão comum, esquecemos, ignoramos, e há perigos nisso, do fato de que a igreja, acima de tudo, é uma família. E a família nossa é importante, porque faz parte da família maior, e se nós não sabemos o que é uma família saudável, nossa, nós não vamos ter igrejas saudáveis. O relacionamento conjugal já é um reflexo não somente da glória da Trindade, unidade em diversidade, mas homem, a maneira pela qual você trata a sua esposa, é uma ilustração viva, gráfica para o mundo, de como Jesus é apaixonado pela sua igreja. Mulher, a maneira como você alinha-se atrás da liderança do seu marido, ilustra para o mundo como a igreja alinha-se debaixo da liderança de Cristo. Efésios capítulo 5. Quando Paulo fala para os homens, por muitas vezes ele usa essa analogia, mas olha o que ele diz no final. Versículos 31 e 32. Ele diz, porque o homem deve seguir o padrão de Cristo, ser o pastor da família e o protetor. Ele cita Gênesis. Capítulo 2, versículo 31 aqui, ele diz, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher. Gênesis 2, 24, e se tornarão os dois uma só carne. Legal, Paulo, nós já sabemos esse texto. Jesus também citou em Mateus 19. Tem algo novo para nós? Espera aí. Efésios. Versículo 32. Grande é este mistério. Não é um mistério. Nós já sabemos que a unidade em diversidade do casal reflete a própria Trindade, os relacionamentos, os papéis, a aliança indissolúvel, o compromisso, o governo da terra. Não. Quando Paulo fala grande esse mistério, a palavra significa algo totalmente desconhecido. Ninguém cogitava, imaginava que um casamento de um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, iria ilustrar o que Jesus fez pela igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ao longo de todo esse texto, Paulo se refere, de fato, 11 vezes ele faz isso, aqui são algumas das vezes. O relacionamento da esposa para com o marido é como ao Senhor, como a igreja está submissa a Cristo, falando dos homens como Cristo amou a igreja, como Cristo também o faz com a igreja. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, sua família importa, vocês casados, seu casamento importa, porque esse é o cartão de visita que Jesus deixou para as pessoas entenderem o relacionamento entre o noivo e a noiva. Esse tema é tão batido que passamos por cima como se fosse chavão e temos perdido muito. 15 vezes o Velho Testamento identifica Deus como o Pai de Israel. 250 vezes no Novo Testamento, Deus é o nosso Abba, Pai. O livro de Apocalipse, grande finale da história, que começou com o primeiro casamento de Adão e Eva, culmina em Apocalipse 19, 21 e 22, com as bodas do Cordeiro.
O clímax de toda a história é quando o mistério do casamento encontra seu objetivo. Nossos casamentos são vitalícios, sim, muito importantes, mas não são para sempre. Casamento é a ilustração, hoje, agora, um vislumbre daquele dia do banquete com o cordeiro e sua noiva. A Bíblia termina com isso. Começa e termina. Líderes espirituais são tratados como pais da igreja. Inclusive, as qualificações para a liderança da igreja começam com o governo da sua própria família. Porque a igreja é família de Deus. Eu e você, em Cristo, nós somos irmãos. Pode ser que nunca nos conhecemos, mas se você está em Cristo Jesus, você é meu irmão. Você é minha irmã. Eu tenho que escolher um velho para falar de pai e mãe, mas eu não vou fazer isso. Acho que não tem ninguém mais velho que eu. O livro de 1 Timóteo diz isso, de início ao fim. Meus irmãos, eu me entristeço muito. Porque os ataques contra a família, sua família, todo belo dia, por trás disso tem o ódio de Satanás da igreja. A igreja local é uma família. A igreja é a família de Deus. O problema é que muitas vezes nós não sabemos o que é uma família saudável. E a igreja não parece com uma família. Rapidamente, alguns problemas que eu vejo, eu queria falar muito mais sobre isso. Primeiro problema, nós não sabemos mais o que é uma família saudável. A destruição da família nuclear tem seu reflexo na destruição da igreja e seus modelos. Famílias fortes, sim, são igrejas fortes, mas se não discipula e disciplina os seus filhos, você acha que vai fazer isso no negócio igreja? Nós transformamos a casa de Deus numa empresa. Vende-se ponto de pregação. Franchising, em nome de Jesus. A igreja não é uma empresa, onde os ricos dominam tudo. A liderança da igreja não é escolhida pelo status social. Na nossa igreja, pelo que eu entendi, na sua também, não se chama aqui dentro, doutor fulano de tal. Aqui nós somos irmãos. Claro que tem respeito no mundo, e isso é correto, mas não é uma empresa, a igreja. Alguns transformaram a igreja num clube. Só os nossos que vão entrar aqui. A homogeneidade é uma marca preta para o evangelho. Quando todos são iguais, não tem nenhuma explicação sobrenatural, como tem flamenguista e corintiano. Eu só vou usar do nosso contexto, meu. Na mesma igreja, classe A, B, C, D, preto, branco. Como vocês são tão heterogêneos, vocês não têm nada em comum. Senhor, temos sim. É Jesus. Essa igreja não é clube. A igreja também não é ONG. São vários hoje que estão encantados com o evangelho social, integral, que querem transformar a igreja numa agência social. Claro que a igreja faz diferença no mundo, mas não é o nosso foco. Jesus falou como nós nos trataríamos dentro da família de Deus como irmãos, atendendo às necessidades de viúvas, de órfãos, de pessoas desempregadas, de uma mãe solteira. Nós cuidamos tão bem dos nossos que aquelas pessoas lá fora vão querer estar aqui. Do jeito como algumas igrejas funcionam, é melhor você estar lá fora, porque recebe mais, é mais abençoado do que aqui dentro. Não, a família não funciona assim. E finalmente a igreja também não é uma escola. Essa aqui é a maior tentação para mim, porque eu sou professor de seminário, gosto de estudar e línguas originais e tudo isso. Mas cuidado,
A igreja ensina. Vocês têm uma escola bíblica dominical exemplar. Isso é fantástico. Mas não é só encher crânio. Porque temos que transformar o coração. A igreja é uma família. Para terminar. Na sequência do texto. A quinta razão, desculpa, essa é a quarta razão de 4, errei aqui. Porque a família importa, é porque eu vou dizer aqui um foco, não vou dizer o foco, porque são vários. Mas é um foco principal no que podemos denominar guerra espiritual. O inimigo odeia a família. Você já sabe por quê. Porque é um reflexo da glória de Deus que ele odeia. Porque é um mistério que ilustra o noivo e a sua noiva. É o lugar onde a presença do Espírito Santo se manifesta. Ele detesta tudo isso. É repugnante para ele. Não é coincidência que o maior texto bíblico que trata de guerra espiritual vem logo depois do maior texto bíblico que trata da família. Isso chama-se interpretação contextual. Olha o que diz Efésios 6. Assim que Paulo terminou a avalanche de implicações familiares da plenitude do Espírito, ele termina a carta assim, 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor na força do seu poder, não é brincadeira, é vida e morte, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Irmãos, quase ninguém percebe isso. Salta os meus olhos das páginas. No contexto, qual é o sangue e carne que Paulo acabou de tratar? É o casamento. São os filhos. São os pais. Esse é o contexto. O seu inimigo não é seu cônjuge. Não é um filho rebelde. Não é um pai injusto. Por trás de todo esse palco tem maquinações diabólicas para desfigurar a imagem de Deus dentro da família. Novamente, é só voltar na história. É muito coerente, isso começou em Gênesis 3. A família está na mira, o inimigo sempre ataca o que é mais estratégico. Isso acontece hoje em guerra. O que a Rússia faz na Ucrânia? Já fomos 4 vezes para a Ucrânia, temos muitos bons amigos na Ucrânia, amamos a Ucrânia, o evangelho está explodindo em Ucrânia, a guerra tem espalhado ucranianos firmes da fé em toda a Europa, estão dobrando igrejas em lugares como Polônia. Deus está acima da guerra, mas o que o inimigo quer? Destruir toda a infraestrutura elétrica do país, as fábricas, ataca orfanatos e hospitais e tudo mais. O que a Ucrânia faz? Vai destruir pontes na Crimeia e outros lugares estratégicos. Toda guerra assim. Onde que os mísseis do inimigo caem hoje? Em grande parte, na família. Acorda, igreja. Mal havia acabado a lua de mel em Gênesis 2:25, ora um e outro, e o homem e a sua mulher estavam nus, não tinha vergonha porque não tinha pecado. O próximo versículo, pena que tem quebra de capítulo, 3:1 diz, mas a serpente, mais
sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e já começou. O primeiro míssil, afastando a mulher da liderança do marido, de ser auxiliadora. Meu bem, siga a Deus, eu estou contigo até o final. E logo os dois caem. A guerra começou. Satanás odeia o reflexo da glória de Deus na família e faz de tudo para desfigurar essa imagem. Deixa eu deixar com vocês alguns últimos versículos e a gente termina. Olha o que diz 1 Timóteo 4, esse texto é muito intrigante. 1 Timóteo 4 prediz os últimos tempos e diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Como professor de seminário, isso me interessa. O texto fala do seminário do inferno. O que é que professores demônios ensinam? A primeira matéria que Paulo lista, eles proíbem o casamento. Alô? Os demônios não têm outra coisa a fazer a não ser acabar com o casamento? Não, é estratégico. Satanás odeia o espelho do casamento. Ele promove falsos casamentos. 2 homens, 2 mulheres, homem cachorro, a mulher consigo mesma, chamada sologamia. Todas essas aberrações não são casamentos. Ele está feliz da vida com tudo isso, mas não seu casamento. Proíbe isso. Tito, Paulo diz isso. É necessário que falsos mestres sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Estão enchendo igrejas com falsas doutrinas que dizem respeito à família e os padrões de Deus. Você vê isso e muito. É interessante, no livro de 2 Timóteo, trata do que eu entendo ser influenciadores dos nossos dias. Pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas, conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, sempre aprendendo, sempre assistindo, influenciadores no canal de YouTube, e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. As nossas mulheres, muitas vezes, homens também com certeza, mas o texto destaca isso aqui, como caracteriza os últimos dias, em que você tem pessoas que estão influenciando milhões e totalmente contrária ao que a Bíblia diz. E às vezes dizem ser cristãs. Tome muito cuidado às fontes onde você bebe. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. É guerra espiritual. Procurando alguém e uma família para devorar. A família é importante. É estratégico. Tanto para Deus como para o inimigo. A questão é em que lado nós estaremos em tudo isso. Tudo que ameaça a unidade do casal, da família. É uma aberração da imagem de Deus. Estou pensando nesse texto que nós vimos também em Gênesis. Quando você tem um casal que está em apertos, tem dificuldades, conflito, mas só acusam mutuamente um ao outro, estão fazendo o jogo do diabo em casa.
Quando nós pastores recebemos como casais, um casal, para um aconselhamento e sentam um de um lado, outro de outro lado do sofá, pois não, como podemos ajudar? Ah, pastor, deixa eu contar um pouco sobre esse homem que é líder, dar aula na sua igreja, pastor em casa, ele não ora comigo, ele não lê a Bíblia conosco, ele é preguiçoso, e pastor, uma vez eu o flagrei assistindo pornografia. Ah, mulher, agora você vai falar, você que está sempre servindo na cozinha, na recepção e tudo isso, pastor, ela não presta para nada em casa. Você tem 2 demônios. A palavra diabo significa acusador. O que Adão fez para Eva, ele não parecia aquela imagem nítida de Deus, ele parece o diabo. Pare com isso. Está jogando o jogo do inimigo. A família Terra Santa reflete a imagem do Deus triuno. É a manifestação principal da plenitude do Espírito, não é um show. É a evidência principal dessa plenitude dentro do lar. É o lugar onde o inimigo detesta e ataca. E é o lugar onde nós temos que erguer as nossas defesas. Essa família não é tudo, mas é muito importante. A família existe para espelhar e espalhar a glória de Deus. Que essa conferência serviu para encorajá-los. Sem Jesus, nada disso é possível, é sobrenatural. Mas se Ele for o construtor do nosso lar, é possível. Não um lar perfeito, mas uma família feliz e que serve ao Senhor. Que Deus os abençoe.